Oi, pessoal! Sejam bem-vindos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar de um assunto que vocês gostam, acho que vocês gostam. Vai falar mais desse assunto, mas antes disso, calma. Por que esse vídeo? Por que eu tô fazendo esse vídeo? É o seguinte, eu senti que quando a gente trata de um assunto, desse assunto que eu vou falar desse vídeo, depois eu vou falar já o que é, você já deve saber, uma das defesas, pelo menos, é assim: você não sabe nada de física, de alguns conceitos de física e de química também. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou começar no canal uma série chamada Física Básica, ou Química Básica, depende de cada vídeo, ou Matemática Básica, tá? Então, Física Básica para... Então, olha o nome como vai ser, hein? Primeira coisa, eu vou falar do assunto e depois eu vou falar do tema desses vídeos, tá? O assunto que a gente vai falar hoje é um assunto que vocês conhecem, né? Vocês sabem o que é já, né? É um assunto que todo mundo gosta, todo mundo adora. Todo mundo adora muito, assim, ama. Você sabe o que é? É um assunto polêmico. É um assunto que, por trazer muita novidade, muita informação nova, acaba sendo mais polêmico o assunto. Mas é importante também ser falado. Sabe qual é esse assunto? Sabe? Pensa. O que você acha que deve ser? O que é esse assunto? Você já sabe? O que é? Sabe? Terra plana! Terra plana! A gente vai falar de terra plana hoje. Então essa série vai chamar Física Básica para a Terra Plana, ou Química Básica para a Terra Plana, ou Matemática Básica para a Terra Plana, tá? Ou Biologia Básica para a Terra Plana. Então, o que é? Na verdade, é Física Básica, que nem todo mundo conhece, porém com uma visão um pouquinho olhando para a Terra Plana e discutindo alguns conceitos da física clássica, da física atual, com a ideia já olhar um pouquinho do modelo da Terra Plana. Então é esse. Começamos no canal, pessoal, Física Básica para a Terra Plana, primeiro capítulo. Bom, nós lançamos um vídeo falando um pouco sobre a ISS, a Estação Espacial, tá? A Estação Espacial orbita a 408 km de altura, tá? Em média, tá? Em média. Então, nessa temperatura, a gente já está entrando na termosfera. O que é termosfera? É esfera térmica, né? Esfera de altas temperaturas. Então, o que aconteceu? No vídeo que a gente falou da ISS, eu usei uma tabela de engenharia, tá? E mostrei que nesse local, nessa altura, né, da Terra, pelas medições que foram feitas por um site de foguetes, diz que ali opera entre 476 graus, chegando até quase 1.500 graus Celsius, tá? Então é bem quente. E eu coloquei isso, que a ISS, pelo menos no local que ela está, a condição de trabalho seria acima de 476 graus Celsius, seria muito quente. Daí nós soubemos informação que o ar seria muito rarefeito, por isso não aqueceria. Então, primeira coisa para falar, o ar é rarefeito nessa altura, ok. Só que assim, se um átomo ao lado, ou uma molécula ao lado da ISS aquecer, por questão de raio UVB, raio UVA, a ISS também vai aquecer, porque a incidência de radiação é a mesma em tudo ali. Então, teoricamente, a ISS aquece junto, sim. Independente, daí a gente vai ver o que é nesse vídeo. Física Básica para a Terra Plana, tá? É Física Básica para todo lugar, tá? Só eu coloquei Terra Plana para a gente ficar mais claro que é esse assunto, tá? A gente vai falar nesse vídeo sobre temperatura e troca de calor. Porque um dos comentários foi assim: você não sabe a diferença de temperatura e troca de calor. Então, se eu não soubesse até o vídeo, eu vou saber agora, junto com vocês. Nós vamos rever todo o conceito de temperatura e de troca térmica, tá? São dois conceitos importantes da física e a gente vai colocar nesse Física Básica para a Terra Plana. Vamos lá então ver a definição de temperatura. Primeira resposta rápida seria o seguinte: mesmo o ar sendo muito rarefeito na termosfera,
o aquecimento vai ocorrer ali por radiação, por irradiação, né? E a ISS também é sujeita ao mesmo tipo de irradiação ali térmica, não é por condução nem convecção, mas é por radiação, então ela vai aquecer junto, ok? Ela não vai usar 2 métodos que a gente vai ver no vídeo, mas vai usar o terceiro. Então a gente vai ver junto os conceitos para a gente solidificar conceitos de física básica, tá? Para a Terra plana! Vamos lá então, vamos lá. Por que eu coloquei para a Terra plana? Justamente para ilustrar os vídeos que falam sobre Terra plana e falam de física. Então, nós complementamos com a física básica para a Terra plana! Vamos lá e começar então? Temperatura, primeiro conceito. Esse conceito é importante todo mundo saber. Inclusive você, que ainda não gosta de física, você vai poder aprender mais física aqui, tá? Então é a física que todo mundo conhece, tá? Vai ser lido a física clássica, tá? A física que todo mundo conhece, aprende na escola, tá? Só que o tema vai chamar física básica para a Terra plana, tá? Beleza? Vamos embora então. Temperatura, começando por aqui. Temperatura é uma grandeza física que mensura a energia cinética média de cada grau de liberdade de cada uma das partículas de um sistema em equilíbrio térmico. O que significa isso? Primeiro, a temperatura é uma grandeza física, tá? Estamos falando de física. Legal? Que mensura a energia cinética. O que é energia cinética? É a energia do movimento, ok? Então, você vai ter, por exemplo, um gás, alguma coisa, as partículas estão se movendo e isso é a temperatura ali. A temperatura é quando o zero absoluto, que seria o 0 Kelvin, tá? Já falou no outro vídeo, seria quando essas moléculas todas param de se mover. Eu vou colocar um exemplo aqui da Wikipédia para vocês verem juntos, legal? Continuando. Então vamos lá. Média de cada grau de liberdade de cada uma das partículas do sistema de equilíbrio térmico. Então é o seguinte, tem um sistema que está numa temperatura, e por isso que é equilíbrio térmico, a temperatura está fixa, tá estática ali, estável. Então eu vou medir esse grau de energia cinética nesse sistema. Vamos continuar. Em sistemas construídos apenas por partículas idênticas, essa definição associa diretamente a medida da energia cinética média por partícula do sistema em equilíbrio térmico. Essa definição é análoga a afirmar que a temperatura mensura a energia cinética média por grau de liberdade de cada partícula do sistema, uma vez consideradas todas as partículas de um sistema em equilíbrio térmico em um certo instante. A rigor, a temperatura é definida apenas para sistemas em equilíbrio térmico, tá? Então, quando eu falo em temperatura, eu estou falando em sistema em equilíbrio térmico. Eu não estou fazendo... Normalmente, a medida de temperatura é instantânea, ok? Se ele perdeu temperatura, ganhou... Se ele perdeu calor ou ganhou calor, não está fora da definição daquela temperatura. É instantânea. Beleza? O Sistema Internacional de Unidades, tá? Estabelece uma escala específica para a temperatura absoluta. Utiliza-se a escala Kelvin para mensura, com o ponto triplo da água em 273,16 Kelvin, como ponto fundamental da fixação. Outras escalas foram sentidos historicamente. A escala Rankine, que utiliza o grau Fahrenheit como unidade de intervalo, ainda está em uso como parte de sistemas inglesas de engenharia. Beleza até aí? Vamos lá. Em alguns campos de estudos nos Estados Unidos. A Escala Internacional de Temperaturas de 1990, a ITS 90, fornece meios práticos para se estimar a temperatura termodinâmica com um elevado grau de precisão, tá? Então, o que está dizendo é o seguinte: além da escala Celsius que nós usamos no Brasil, a engenharia, o sistema internacional utiliza a Kelvin, tá? Dentro do formalismo da termodinâmica, que leva em conta apenas grandezas macroscopicamente mensuráveis, a temperatura de forma equivalente definida para a derivada parcial da energia interna em relação à entropia para o sistema em equilíbrio térmico, tá? Então aqui, termodinâmica, a definição é essa da temperatura, legal? Uma derivada parcial da energia interna em relação à entropia do sistema, legal? Depois a gente vai entrar mais nessa. No artigo, vocês podem ler o artigo completo, tá? Eu vou ir por o que mais interessa sobre medição, tá? Então, o que é feito para medição de temperatura? O que a gente conhece no dia a dia? Começar um pouco na prática, tá? Termômetro, legal? Termômetro talvez seja o aparelho mais conhecido e usado no dia a dia, tanto para você medir a sua temperatura corporal, para ver se você tá acima da média, estaria com febre, ou estaria abaixo da média, tá? Perfeito? Termômetro é o principal. Além dos termômetros, temos os termos resistores,
tá? Que eles alteram, se beneficiam com a alteração da energia, resistência elétrica, tá? E os termissores, que utilizam materiais semicondutores e possuem propriedades de mudanças positivas ou negativas de resistência conforme a temperatura. E o pirômetro, que mede a temperatura acima de 600 graus Celsius, com base na quantidade de radiação térmica e análise de comprimentos de ondas predominantes, tá? Então, o principal ponto que a gente tem é o termômetro hoje, assim, na prática, que você vai achar em qualquer farmácia, é um termômetro de mercúrio, que o mercúrio ele tem uma dilatação térmica conforme a temperatura. Então, conforme ele vai aumentando a temperatura, ele começa a se dilatar. Isso é feito numa escala, você consegue medir temperaturas corporais ali, pelo menos naquela escala do termômetro, tá? Agora eu vou falar um pouco só das escalas para complementar, tá? Esse vídeo, que é um vídeo física para a Terra plana, tá? Base de física para a Terra plana. Então, o Kelvin, tá? É a principal unidade em sistemas de engenharia, com o símbolo K. Nós temos o Celsius, que todo mundo conhece, né? Temperatura em graus Celsius. A gente vai ter também o Fahrenheit, que é muito usado nos Estados Unidos, por exemplo, eles utilizam. Temos o grau Rankine, o grau Reaumur, o Romer, o grau Newton, inclusive, e o grau de Lisle, tá? Tá aqui a tabela atrás das conversões, vou deixar aqui um pouquinho para vocês verem, de como converter em escala em escala, tá? Como são escalas, sempre tem um ponto comparativo e um ponto de aumento da escala proporcional, tá? Então, ali cada escala você vai ter uma fórmula de conversão entre elas. Legal? Bom, temperatura negativa, que a gente sabe, né? O Kelvin, você tem o zero absoluto, que é o zero, e o 273.15, que seria a temperatura 0 graus da água, tá? Daí você pode trabalhar, tem escalas, o Celsius, por exemplo, trabalha em escala negativa, o Kelvin não, tá? O zero absoluto é o começo da escala. Agora a gente vai entrar na segunda parte, que nos interessa bastante para a base, né, da física teórica para a Terra plana, tá? Então, vamos lá falar de outro assunto. O assunto é sério, tá? Eu tô trazendo para o vídeo ficar mais legal. Vamos lá. Agora a segunda parte, que é trocas térmicas, tá? Ou propagação térmica. São basicamente os métodos que existem para você trocar calor entre corpos, tá? Você tem um corpo mais quente e um mais frio, como esses corpos tendem a trocar em calor se não tiver nenhum isolamento entre eles, coisa assim, tá? Então a gente vai ver agora. Vamos lá. Propagação térmica. Vamos lá. Em física, tá? Falando de física. Transferência, transmissão e propagação de calor, algumas vezes citado como propagação ou transferência térmica. É a transição de energia térmica de uma massa, corpo, né, mais quente para uma massa mais fria. Então sempre o calor flui do mais quente para o mais frio. O mais frio esquenta, tá? Beleza? Estamos falando de calor. Temperatura, medida exata, ok? Medida pontual, agora a gente está falando de calor. Calor é a quantidade de energia que o corpo vai ter, tá? Em outras palavras, é a troca de energia calorífica entre dois sistemas de diferentes temperaturas, tá? Vamos lá, eu vou trazer para vocês exato, como a gente está falando de conceitos de física, eu vou trazer a definição de calor. Calor vamos lá, qualidade, estado ou condição do que está quente ou está aquecido, tá? Temperatura relativamente alta, conceito subjetivo, tá? Relativamente alta a quê? Mas definição de calor. Outra, sensação produzida exteriormente por contato de corpo-pele com fogo ou ambiente de matéria aquecida, tá ok? Então o calor, a definição é qualidade, estado ou condição do que está quente ou aquecido, tá? Então a gente tá falando, um corpo tem uma temperatura, que é uma coisa pontual, um número, e ele vai ceder calor, tá? Que é essa energia térmica para outro corpo. Perfeito? Vamos continuar aqui então. Então falamos da propagação térmica, que é a transferência, transmissão, propagação do calor, algumas vezes citados como propagação ou transferência térmica, tá? Que é a energia térmica de um corpo mais quente e que passa para um corpo mais frio. Em outras palavras, é a troca de energia calorífica entre dois sistemas de temperaturas diferentes, tá? Então tem um corpo mais frio e um corpo mais quente. Vamos continuando. Quando um corpo, por exemplo, um objeto sólido ou fluido, está a uma temperatura diferente do seu entorno ou do seu corpo, a transferência de energia térmica, também conhecida como fluxo de calor ou troca térmica, ocorre pela qual um corpo em seu entorno alcance o equilíbrio térmico. Então na natureza tudo tende a entrar num equilíbrio, perfeito? Então por isso que o calor é cedido do mais quente para o mais frio, tá?
Vamos lá, o que significa que se encontram na mesma temperatura, a lei zero da termodinâmica, tá? Perfeito? O que significa que se encontram na mesma temperatura, tá? Perfeito. Quando ocorre a transferência de energia térmica de um corpo para outro, a propagação se faz do corpo de maior temperatura para o de menor, no mais quente para o mais frio, como descrito na segunda lei da termodinâmica, o chamado enunciado de Clausius. Quando existe uma diferença de temperatura entre dois objetos em proximidade um do outro, a transferência de calor não pode ser detida, só pode ser feita mais lentamente. Em outras palavras, não existe material isolante perfeito. Então é o seguinte, está dizendo o seguinte, só para entender aqui, falando até do assunto aqui, a gente falou da ISS, que é o seguinte, bem claro o seguinte, quando existe uma diferença de temperatura entre dois objetos em proximidade um do outro, tá? A transferência de calor não pode ser detida, só pode ser feita mais lentamente. Em outras palavras, não existe material isolante perfeito, ok? Então mesmo que eu tenha um isolante próximo da perfeição, você sempre vai ter a troca de calor de objetos próximos, tá? Pode ser muito lento, pode demorar anos para ocorrer, mas vai ocorrer, tá? Não tem como você pode isolar ao ponto de ser muito lento, demorar muito tempo, mas sempre vai ocorrer. Quando a quantidade de calor conduzida por unidade de tempo depende da diferença de temperatura, a quantidade de calor também depende da propriedade do material no termos de condutividade térmica, tá? Então vamos lá, agora que é importante para essa base que é muito importante, formas de propagação do calor, tá? A energia chamada nesse caso de energia térmica pode passar de um corpo para outro fundamentalmente de três maneiras, tá? Existem três maneiras: a condução, a convecção e a radiação. Então, são três formas de propagar o calor, tá? Mudar a temperatura de um objeto. Ele pode receber calor de três formas, tá? Vamos vê-las separadamente, mas na maioria das vezes elas ocorrem sempre combinadas, legal? Então, condução. Vamos lá. Primeira é condução. Condução é a transferência de calor por contato direto das partículas de matéria. A transferência de energia pode ser primariamente por impacto elástico, como em fluidos, ou por difusão de elétrons livres, como predominantemente em metais, ou vibração de fótons, como predominantemente em isoladores. Em outras palavras, calor é transferido por condução quando os átomos adjacentes vibram um contra o outro, ou quando elétrons movem-se de um átomo para outro. Condução é maior em sólidos, onde uma rede de relações espaciais relativamente fixas entre átomos ajuda a transferir a energia entre eles por vibração. Condução de calor é diretamente análoga à difusão de partículas em um fluido, na situação onde não há concorrentes do fluido, tá? No caso de metais, bom, resumidamente é o seguinte, você pega um metal muito quente, né? Quando você aquece o metal e você encosta em uma outra superfície, essa transferência é por condução, legal? Perfeito? Quando há contato de partículas reais de um objeto com o outro, essa energia térmica é passada para o outro objeto. Legal? Tá? Vamos continuando. Então, o segundo será convecção, segunda forma de trocar calor. Convecção é a transferência da energia térmica pelo movimento de moléculas de uma parte da matéria para outra. À medida que aumenta o movimento dos fluidos, ocorre transferência de calor conectiva. A presença de maior movimento do fluido aumenta a transferência de calor entre uma superfície do sólido e fluido. Então, a convecção é entre sólido e fluido. Vamos lá? Convecção é a transferência de energia térmica pelo movimento de moléculas de uma parte de uma matéria para outra. À medida que aumenta o movimento dos fluidos, ocorre a transferência de calor convectiva. Existem dois tipos de convectiva. A convectiva natural, quando o movimento do fluido é causado por força de empuxo, e a convecção forçada, quando o fluido é forçado a fluir sobre uma superfície por uma fonte externa, como ventiladores e bombas e coisas assim. E a terceira forma de troca de calor é a radiação. Radiação, então são três tipos, a gente já viu, né? A por contato, a por fluido e a radiação. Aí entra a ISS, que a gente falou no outro vídeo. Radiação ou irradiação é transferência de energia térmica através do espaço vazio, ok? Então, transferência de energia térmica através do espaço vazio, tá? Todos os objetos com uma temperatura acima do zero absoluto irradiam energia a uma taxa igual à sua emissividade, multiplicando pela taxa de qual a energia se irradia a partir deles, como se fosse um corpo negro. Nenhum meio é necessário para a radiação ocorrer, pois é transferida através de ondas eletromagnéticas. Radiação funciona mesmo através do vácuo perfeito. Então,
quando a gente fala em transferência de calor num local que é muito rarefeito, a energia por irradiação ou radiação, são sinônimos, ocorre. Perfeito? Então, como eu vou aquecer um objeto na estratosfera? Por irradiação, ok? Ela ocorre em todas as situações, tá? Como exemplo simples, a energia do Sol percorre o vácuo no espaço antes de aquecimento da Terra, ok? Perfeito? E essa energia é que causa a estratosfera ter uma temperatura mínima de 426 graus, tá? E uma média de 1000 graus na termosfera. Então isso causa a termosfera uma temperatura mínima de 426 graus. Então tudo que está ali nessa região também recebe essa radiação do Sol e aquece junto. Não tem como algo ficar gelado lá, porque não existe temperatura abaixo de 426 graus na termosfera. Por isso chama termosfera. Esfera térmica, de calor, né? Vamos lá. Tanto a refletividade e a emissividade de todos os corpos são dependentes do comprimento de onda. A temperatura determina a distribuição do comprimento de onda da radiação eletromagnética como limitada em intensidade, pela lei de Planck, da radiação do corpo negro. Para qualquer corpo, a refletividade depende da distribuição do comprimento de onda de radiação eletromagnética incidente, portanto, a temperatura da fonte da irradiação, tá? Então, queria falar um pouquinho então para vocês sobre o conceito temperatura, ok? Que a temperatura é um conceito pontual, tá? É pontual naquele momento de um corpo. É quanta energia térmica aquele corpo estável tem, perfeito? E troca de calor, existem 3 formas: a condução, a convecção e a radiação ou irradiação, são sinônimos, tá? No caso, no vácuo ou em um ambiente com baixa densidade, tá, de moléculas ali, de átomos ali do lado, por exemplo, quase o vácuo na atmosfera, tudo que aquece a atmosfera também aquece o que está na atmosfera. Então, a gente já viu esse conceito de radiação e troca térmica, tá? Então, mais um fator. Então, física para a Terra plana, tá? São os conceitos básicos. A gente vai fazer alguns aqui, tudo de conceitos básicos mesmo, usando a mecânica clássica, que a gente conhece, e puxando esse conceito pontualmente para alguma análise pontual que a gente faça. Tem alguma dúvida? Acho que discorda disso? Concorda? Tá ok o conceito? Escreve nos comentários que a gente pode fazer outros vídeos abrindo outros conceitos e entrando em cada um dos detalhes. Até legal? Então gostou do vídeo? Já deixa seu like, se inscreve no canal, vê se o sininho tá ativadinho aqui, que amanhã é um novo vídeo bem legal. Então, preparado aí, física para a Terra plana, todos os dias de novo no canal. Meu nome é Dave. Coisas legais aí, então a gente vai trazer aí pro canal para ilustrar um pouco. E o mais legal é o seguinte: o nome é física para a Terra plana, mas é para qualquer terra, tá? Então o conceito é passar os conceitos de física mesmo. Pode passar para mais gente aí os conceitos básicos, tá? Um ótimo dia a todos, espero que tenham gostado. Tchau, até amanhã. Amanhã tem uma coisa muito legal para você. Tchau.